Lucas 22, verso 31, diz assim: Simão, Simão, que é o Pedro, tá? Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então Jesus perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos alguma coisa? E responderam eles: nada. Amém? Até aqui. Pai, está aqui sua palavra. Fala conosco nessa noite, que o Espírito Santo possa se revelar aqui a cada um, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, né? Gente, para nós, o Pedro, eu me identifico com esse homem, porque, apesar do nosso temperamento ser um pouco diferente, mas eu entendo assim que ele era um porta-voz do grupo. Ele era uma pessoa que era ousada, né? Então, sempre a pessoa que tem essa ousadia de ir à frente, de muitas vezes fazer perguntas até estúpidas, muitas vezes ele é marcado no grupo. E as pessoas têm inveja dele, porque muitas vezes aquela pessoa queria falar, mas ficou tímida. E aquele lá é cara de pau, ele vai falando, e às vezes ele fala umas coisas legais, ele tem umas tiradas bacanas no que ele fala, mas muitas vezes ele fala bobagem. E às vezes você se identifica com a outra pessoa que é o mais acanhado, e aí você queria ter falado e não falou, e o outro falou, aí talvez ele falou algo interessante e o pessoal riu ou aplaudiu ou coisa parecida. Esse é o Pedro. Ele é a pessoa que tem a revelação de quem era Jesus. Jesus pergunta para o grupo: quem dizes as multidões que eu sou? E aí Pedro se levanta no meio do grupo e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse assim: não foste carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Espírito do meu Deus que te revelou. Então, veja que ele tem essa ousadia. Ele é uma pessoa que ele está sempre à frente, ele quer tomar a frente, mas por ele ter a ousadia, mas ainda não ser totalmente transformado, ele tem atitudes erradas também. Logo depois dessa passagem que eu falei para vocês, Jesus começa a dizer a maneira com que ele iria ser sacrificado, a maneira que ele teria que cumprir o chamado dele, que era morrer na cruz pela humanidade. Jesus, então, ele vai para a cruz, mas ele começa então a contar o que ele iria fazer. E o Pedro, então, na mesma maneira que ele diz que ali estava o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz assim: não faça isso contigo, eu não vou permitir que tu vás na cruz em meu lugar. E aí Jesus levanta a sua mão, né? Creio que ele levantou sua mão, e disse assim: para trás de mim, Satanás, porque só pensa nas coisas da terra e nunca pensa nas coisas do céu. O mesmo cara que tem a ousadia de dizer que ele é o Filho de Deus, é o mesmo que quer impedir que ele vá para a cruz, porque ele está muito nessa alto e baixo. Ele ainda não definiu a sua fé totalmente. Ele está descobrindo ali quem está com ele, é o próprio Filho de Deus, onde ele tem a revelação, mas logo depois ele se torna um homem carnal. E é esse cara que a gente vê aqui, em que Jesus diz para ele assim:
Pedro, Pedro, ou seja, Simão, Simão, porque ainda ele não é o Pedro, ele não é o Petra, ele não é a pedra, ele não é algo forte, ele ainda é o Simão. Simão, Simão, Satanás te pediu para peneirar como trigo. E quando a gente vê isso, peneirar como trigo, tem outra versão que diz que vai ser cirandado, né? Eu vejo que, gente, essa parte, todo cristão muitas vezes passa por essas situações. Você vê a história de Jó. O diabo foi usado por Deus para provar a Jó. Existe um homem de Deus, se não me engano foi o Spurgeon que falou isso. Ele disse assim, que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Então ele só faz o que Deus permite na sua vida, amém? Não precisa você ficar com medo do diabo, não. Entenda uma coisa, se você, ou assim como o Jó, que Deus permitiu que ele atacasse a Jó, e ele chega diante de Deus, e Deus fala assim, da onde tu vens, Satanás? E ele diz assim, eu venho lá da terra, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor diz assim, viste lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal e que é temente a Deus. O Senhor está pregando sobre Jó para Satanás, assim como nessa noite o Senhor está pregando sobre a tua vida para Satanás. Viste lá aquela pessoa? Homem íntegro, reto e que se desvia do mal e que me teme. Homem e mulher. Mas aqui a gente está vendo que ele foi pedido. Satanás pediu para Jesus, para peneirar ele como trigo, para peneirar o Pedro como trigo. E quando a gente vê nesse versículo, né, que todo cristão vai ter que ser provado pelo Senhor, isso é inevitável. É inevitável. Você vai crescer na fé quando algumas lutas vierem sobre a tua vida. Eu falei até aqui domingo, né? Se você estava aqui, você ouviu a palavra da viúva, a questão da palavra da viúva, que foi justamente, a viúva passou pelas lutas e toda a sua família passou junto. Quando nós passamos por lutas, quando nós estamos passando por uma prova, dentro da nossa família, alguém ali que tem um cargo de liderança dentro da casa, toda a família sofre. Todos sofrem dentro da casa. E o Pedro, então, vai ser provado. Porque, mesmo que ele era o porta-voz do grupo, o Senhor teria que murchar um pouquinho a bola dele. Estava muito cheia. Sabe o que o Senhor pega e faz com a nossa bola, quando está muito cheia? E a bola cheia, sabe o que é? É o nosso orgulho inflado. A gente acha que sabe mais do que o outro. A gente acha que canta mais que o outro, a gente acha que prega mais que o outro, a gente acha que é mais do que as outras pessoas, porque o outro não sabe, e eu sei. Então o Senhor pega o quê? O seu, como é que chama aquele negocinho que murcha assim? Ele pega um alfinete do Espírito Santo e vai murchando a gente. E Ele sabe como fazer isso. Ele sabe como fazer isso. Porque o Pedro, então, né? Olha o que diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim, sede sóbrios, vigiai. Aqui Pedro já está transformado. Aqui Pedro, quando escreve esta carta aqui, ele já está transformado. Ele diz assim, sede sóbrios, ou seja, seja constante na sua fé, seja íntegro na sua fé, seja equilibrado na sua fé, sede sóbrios, vigiai. Gente, você tem que vigiar na sua fé. As pessoas muitas vezes estão orando, mas não estão vigiando. Eles dizem assim, vigiai,
vigiai, o vosso adversário, o diabo, que é o mesmo Satanás, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quando a gente vê essa parte aqui, a gente vê que o diabo, ele anda como um leão, mas ele não é o leão, porque o leão, é o Jesus, é o leão da tribo de Judá, é o nosso rei. Então, quando a gente vê aqui o Pedro falando sobre isso, né? Aí ele vai depois no verso 9 diz assim: resisti-lhes firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Entenda uma coisa, às vezes você acha que é só você que está passando por lutas, só você que está passando por batalhas. Os teus irmãos que nasceram de novo também estão passando por lutas, também estão passando por batalhas, mas vão vencer todas elas em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Então Pedro vai ser ali peneirado por Satanás, vai ser semelhante a Jó, e o Senhor permite em nossas vidas essas situações para crescimento espiritual, por quê, Senhor? Para a gente ser peneirado, e essa peneira ali, como Jesus falou, como trigo. Então, olha o que está escrito em Mateus, o capítulo é o 3, o versículo é o 12. Diz assim: na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no celeiro, e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Gente, trigo, você é trigo nas mãos de Deus, amém? Você não é joio e você não é palha. Isso você tem que entender. Trigo é para estar aonde? No celeiro. O Senhor falou que o trigo e o joio iam crescer juntos, que sempre haveriam pragas no nosso meio também. Pessoas que ainda não nasceram de novo, pessoas que estão ali, muitas vezes ainda causando um tipo de confusão, que o joio é muito parecido com o trigo, mas não é trigo. Tem o trejeito de cristão, diz até um aleluia, levanta a mão e adora, canta os louvores, mas não nasceu de novo ainda, é joio. E pior que o joio é quando ele é espremido, o joio, e aí ele vira palha, e a palha vai ser queimada. Então o Senhor está falando para a gente assim, que nós temos que ser trigo na sua mão, amém? Mas é inevitável que eu e você sejamos provados pelo Senhor. É inevitável. Isso faz parte do crescimento de todo cristão. E você precisa compreender. Você não pode largar tudo e sair, abandonar aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque o processo de Deus na nossa vida, muitas vezes é árduo, muitas vezes é difícil. Mas nesse processo, quando você passar por isso, você vai olhar para trás e você não vai acreditar, sabe por quê? Porque o Senhor esteve contigo todos os momentos de dificuldade da sua vida. E você nem percebeu, mas Ele estava lá. Aí no verso 32, vai dizer assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, olha que interessante essa parte aqui. A conversão nossa, ela acontece todos os dias. Todos os dias eu preciso me converter em alguma área. A conversão é algo que você está indo numa direção errada e o Senhor está mandando você voltar para Ele, amém? Para a cruz. E isso faz parte da vida do cristão, do crescimento. Conversão é isso. Por isso que ele disse ali, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. E ele está dizendo aqui, né? Mas eu roguei por ti. Eu roguei por você. Lá em Filipenses, no capítulo 2, o versículo é o 12,
vai dizer assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Outra versão diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Salvação é algo que se desenvolve, é algo que você vai crescendo a cada dia, assim como alguns perdem a salvação também, assim como alguns abandonam. Por quê? Porque tem olhos maus. E ali o apóstolo Paulo está dizendo algo assim sobrenatural. Ele diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre me obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Sabe como que você conhece uma pessoa? Se ela é da fé, se ela é obediente, se ela é leal a ti, se ela é leal ao ministério, ao pastor, é quando eu não estou lá. Quando eu não estou lá no grupo, porque as pessoas não estão falando mal de mim, mas estão me honrando ali com a sua palavra. E é isso que ele está falando aqui. Sabe, gente, por que é que existem pessoas que não avançam na fé? Há pessoas que, ela diz assim: mas eu sou dizimista e não vai para frente. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço a obra, eu sirvo na casa de Deus. É porque a pessoa não guarda a sua boca. Quando a pessoa se levanta contra a autoridade que Deus escolheu. Gente, eu não sou nada, eu sei que eu sou um cara bem limitado. Mas o Senhor que me escolheu e não escolheu você para estar aqui. E se Ele me escolheu aqui, você vai ter que me respeitar. E você vai ter que me honrar. Aonde? Na minha ausência. E eu não estou pedindo honra aqui nenhuma. Mas, se você não apreendeu esses princípios da palavra, sua vida não vai para frente. Porque você pode falar mal do Lula, você pode falar mal do governo, você pode falar mal de quem você quiser. Se você quiser entrar nessa vibe, entre. Tá? Agora, das autoridades espirituais que Deus colocou sobre tua vida, a Bíblia diz que nós somos líderes e que nós velamos pela vossa alma. E velar pela vossa alma é você escutar os vossos guias, como está lá em Hebreus 13, não estava no script, mas Hebreus 13, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores, e submetei-vos a eles, eles velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas. Gente, eu vou ter que prestar conta de cada um de vocês, então me obedeça, abençoado. É melhor para você. É melhor você obedecer. Obedecei-lhes para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não seria útil para vocês. Me obedeçam e não me façam eu ficar gemendo aqui por causa de você, não. Muita gente que passou por esse ministério me fez gemer. Eles vão pagar um preço, se eles não se arrependerem. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Agora, quando a gente vê aqui, né, que depois ele diz assim, lá no verso 13, lá de Filipenses 2, diz assim: pois Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Segundo a boa vontade de Deus, Ele que opera tanto o querer que eu quero, e Ele efetua, porque Ele está cuidando da sua vida. Mas você vê que tem muita coisa que está nas suas mãos. A vida e a morte estão no poder da sua palavra. A Bíblia diz. E a gente vê aqui que o apóstolo, que vai se tornar um apóstolo, né? Que é o Pedro, que ainda não é apóstolo, é um discípulo, um simples discípulo. Apóstolo, você sabe que é um missionário, né, gente? Então ele vai se tornar um missionário, que vai abrir tantas obras, que vai escrever cartas, vai ser um grande homem de Deus, mas ele está em processo de transformação. E Jesus então está discipulando ele. Ele diz assim: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei por você. Então, depois de você passar por provas, depois de você passar por dificuldades,
você vai lá, porque daí você vai ser aprovado, amém? Depois disso, você não vai ser reprovado, amém, gente? Você vai ser aprovado pelo Senhor. Entenda isso. Que não é só chacoalhão para você hoje aqui. Entenda que sua fé está sendo provada para que você seja aprovado pelo Senhor. E ele vai dizer assim, então, depois disso, você vai fortalecer e levantar os caídos. Sabe, o apóstolo está lá, que é o futuro apóstolo Pedro. Ele está lá se achando. Ele acha que ele é alguma coisa. Mas o Senhor está dizendo assim, eu roguei por você. Eu intercedi por você. O poder da intercessão na vida do cristão é tremendo, gente, amém? Hoje é o dia que a gente tira para orar e jejuar aqui. É o dia que a gente chega cedo aqui e sai dali horas e horas orando ali por você, amém? Você nem sabia, mas o seu pastor estava ali, horas e horas orando ali por você hoje. Para que você não venha desfalecer. Porque pastor que não ora não é pastor porcaria nenhuma, entendeu? Ser pastor só porque é bom de palavra, uma hora se arrebenta, ele cai. Porque hoje, muitas vezes o cara está usando aqui os dons naturais que ele tem. Poder de retórica, conhecedor de palavra, conhecedor de um monte de livro, mas intimidade com Deus ele não tem. Então, o que o Pedro, ele está aqui e o Senhor está dizendo assim, rapaz, toma atento aí, não se ache porque você não é nada mesmo, porque o diabo estava te peneirando e eu roguei, rogar é mais do que uma oração. Rogar é se pôr de joelhos pela pessoa. É buscar com lágrimas ali, Senhor, salva aquela pessoa. Senhor, conserta a vida dela. Não deixa ela ficar praticando essas coisas carnais que ela praticava quando estava no mundo e agora na casa de Deus ela continua praticando, Senhor. Tira ela desse lago de charco e de lodo na vida dela que está matando a fé dela. Assim, tudo que eu escutei foi balela, foi bobagem. O que ele faz então? Ele pega o barquinho dele, que ele já tinha aposentado, ele vai lá e conserta os buracos, separa a rede, que está tudo cheio de buraco também, e vai pescar. E aí, isso está lá no capítulo 21 de João, que a gente... Aquele que usava a roupa de todos os irmãos, até chegar nele lá, ele só usava a roupa. Jesus agora ressurreto, Jesus ressuscitou, lá na beira do mar.
E o Pedro foi lá pescar a noite inteira e não pegou nada, porque o homem e a mulher de Deus, que está fora dos propósitos de Deus, ele não vai dar certo em nada, a não ser que ele volte a fazer o que o Senhor mandou ele fazer. Se você parar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e se você quiser fazer o que Deus Em verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo, ou seja, você se dominava, Pedro, e andavas por onde querias, mas quando fores velho, se estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará por onde não queres. Sabe o que é isso? Você não se manda mais abençoado. Se você quer ser discípulo do Senhor, você não se comanda mais. Você agora faz a vontade do seu Deus, que se chama Jesus, porque você é servo dele. Ninguém gosta de pregar isso, gente. Eu sei que essa palavra não é tão agradável, mas não interessa. Ela é palavra de Deus, está aqui. E não se arranca essa palavra da Bíblia, porque nós não nos mandamos mais. Não mandamos mais. Então, a primeira coisa que o inimigo vai tentar é derrubar a sua fé. Isso. Por quê? Porque Jesus falou assim: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei, eu intercedi por você. Romanos, no capítulo 8, verso 34, diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. O Senhor está lá intercedendo por você, abençoado. Se você ainda está de pé, é porque Ele está orando por você e por mim. Essa é a realidade. O Senhor está lá, intercedendo por nós. Então, às vezes a gente acha que é alguma coisa, acha que nós fazemos,
a gente acha que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, e a gente não é muita coisa, não. E aí, no verso 33 e 34, vai dizer assim, lá de Lucas 22. Tornou Jesus... Não, 33. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Meu Deus, o cara, o Senhor já falou, ó, o diabo está aí. Ele, não, comigo não tem essa parada não. Eu vou preso e estou pronto para morrer contigo, ou por ti. A gente tem que entrar na história e tirar o chapéu para esse cara, porque o homem é peitudo, mas muitas vezes ele não sabe o que fala, ele não sabe o que ele está dizendo. Gente, com isso, não estou querendo dizer que você não vai ser ousado para falar coisas, porque eu já falei coisas lá no passado que eu tive que depois engolir aquilo, e eu fui provado naquilo que eu falei. Todo homem de Deus e mulher de Deus que sobe aqui para pregar, naquela semana ele é provado naquilo que ele pregou. Se ele pregou humilhação, ele vai ser humilhado. Ele diz assim, né? Você vai ser humilhado para você ser exaltado. Pronto, é o primeiro que vai ser ele. Tá? Pode saber. Aqui nessa igreja não tem como. Eu não sei nas outras, eu sei aqui, porque aqui eu sou pastor. Então, pregou sobre humilhação, é o primeiro. Pregou sobre prosperidade, é o primeiro que vai quebrar o carro e tal, para depois ele dizer assim, não, realmente, Deus me abençoou, agora eu troquei o carro, está com zero lá e tal. Beleza. Pregou sobre família, já vai ter um enrosco na família. E vai ter que saber resolver. Então, o Pedro está aqui, dizendo assim, eu estou pronto para ir para a prisão até a morte. Beleza? Ah, é? É mesmo? O ego dele está inflado. Ele ainda não entendeu que o Senhor está lá rogando por ele, para ele não cair numa cilada. Mas aí tem o discipulado do Senhor com o Pedro, ele só vai aumentando o nível. O nível dele é hard. Entendeu? Mas ele vai ser um dos caras. Se você quer crescer muito, quem quer crescer muito com o Senhor aqui? Tem uns que vão ficar até com medo, agora não vai levantar a mão. Levanta a mão aí, quem quer crescer muito com o Senhor aí? Beleza, se prepare, que você vai crescer. Vai. E não adianta você dizer assim, eu não quero... Porque até aquele que não levantou a mão, o Senhor te pega lá na esquina e vai fazer você passar. Porque você não se manda, eu não falei já desde o início que você não se manda? Você acha que se manda, você não se manda. Você não se manda mesmo. E aí o Pedro está lá, e olha o que acontece. Não, estou disposto a ser preso. Eu vou ser preso. Ah, é? E eu estou disposto até a morrer. Eu estou disposto até a morrer. Atos, do capítulo 12, do verso 1 em diante, diz assim, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Olha só, ele não pegou lá no boteco, ele não pegou lá na zona de meretrício, ele não pegou as pessoas lá, não, ele pegou na igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Pronto, já mandou matar um discípulo ali, de Jesus. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua
oração por ele. Olha o poder da sua intercessão. Gente, eu não vou ler toda a história, mas o Pedro foi liberado da prisão, porque lá no quarto secreto, lá no cenáculo, tinha um povo de Deus orando. E o anjo foi lá na prisão e abriu as cadeias, e ele saiu lá, e ele achou assim, o que é isso? É uma visão. Quando ele viu lá fora, o anjo deixou ele, e ele foi lá na casa, e quem abriu a porta foi uma serva chamada, lê a Bíblia abençoada, Rode. Foi a Rode que abriu a porta. Foi ou não foi? Então, quando a gente vê assim, que o Pedro falou assim, estou disposto a ir preso. Foi preso. Estou disposto a morrer. Vai morrer também. Não vai morrer antes do tempo, não, pode ficar tranquilo, tá? Que Deus está guardando você e tal, tem muita coisa a fazer a teu respeito. Só que o Pedro, ele foi morto, ele falou assim, eu não aceito ser crucificado da mesma maneira que o meu mestre foi. Porque naquela época lá, o negócio era crucificar os cristãos. Não sei se você sabia, Nero, aquele imperador louco lá, romano, ele botava piche nos servos de Deus e os crucificava vivos. E depois botava uma tocha para acender toda a Roma lá com o povo de Deus. O povo de Deus era a LED, a luz de LED dos romanos. E o Pedro então falou assim, eu ser crucificado do jeito do meu mestre, eu não mereço tanta honra. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Esse cara aqui, que era petulante, esse cara aqui, que tinha essa soberba dentro dele, esse orgulho besta. Gente, eu não desqualifico a qualidade que ele tinha de ousado, isso não é. Não estou desqualificando isso. Mas aqui, o que existia dentro desse homem era esse perigo de achar que era mais do que os próprios irmãos. Ele se achava mais do que os irmãos. Tome cuidado. Deus te deu um talento e você multiplicou, guarde ele. Multiplique entre os irmãos. Seja uma pessoa que está disposta a ensinar também o que Deus te deu. Mas não fique achando que você é mais do que alguém aqui. Porque talvez o Senhor, se Ele quiser, Ele bota a gente lá Ele permitiu que Satanás atacasse a Pedro para trabalhar em algumas áreas da vida dele. E ele então diz ali, né, eu estou disposto a ir contigo para a prisão e para a morte. E ele foi. E aí então, o Senhor diz assim aqui, né, para a morte, né? E olha só, logo depois que aconteceu, né, de Jesus ir preso, ele então saca da espada ali no verso 50, desse mesmo capítulo, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, um deles é o Pedro, viu, gente? Ele feriu, cortou a orelha direita. Você sabia que o Pedro errou a mira, ele queria cortar o pescoço do cara, mas só deu para cortar a orelha. Ele queria era que era justamente o Malco, né? Que daí depois Jesus pega a orelha desse homem e cola lá, com a cola de Deus, né? Com o super bonde de Deus lá, colou aqui. Só que Jesus falou algo interessante, ele falou assim, Pedro, coloca a espada na tua bainha, porque aquele que está vivendo pela espada vai morrer pela espada. Por isso que hoje você vê pessoas aqui na nossa nação, usando aí, né, vocês viram que coisa horrível, hoje de manhã estava orando ali até pela família, nem conheço, né, mas a sua oração tem poder. Aquela menina lá em Jeriquié, uma coisa assim, acho que é lá no Ceará, se não me engano, que mataram aquela menina de 20 anos lá, 3 bandidos, uma mulher de Deus estava saindo da igreja,
provavelmente estupraram e depois mataram aquela mulher. Tá no céu aquela jovem. Eles estão vivendo pela espada, eles vão morrer pela espada. Se eles toparem com a Rony na frente, já era para eles. Vão morrer, porque Jesus falou. Então, o Senhor está falando aqui para Pedro: Pedro, digo-te, Pedro, que que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Gente, vocês já viram até no filme, né, do Mel Gibson lá, o Pedro está lá chorando lá, porque ele escuta o galo cantar. E ele negou Jesus. Eu não conheço. Há várias passagens, né? E uma delas tem uma mulher que fala assim: Você é um deles, apontou para Pedro, porque o teu jeito de falar te condena. Não adianta você querer desviar do caminho. O teu jeito de falar é o jeito do cristão falar. Você não tem como se afastar do Senhor, porque aonde você for, o teu jeito te condena, porque você é do Senhor, você não é do diabo, não. Você é do Senhor. E aí esse homem, ele nos dá essa visão de quem ele é. O Pedro aqui rasgou quem ele é. Ele desnudou. Talvez você fica querendo esconder do seu discipulador. O Pedro aqui era o cara que era explícito com Jesus. E Jesus não ficou passando a mão nele, dizendo assim: não vou te corrigir. Não, Jesus foi pontuando: olha assim, é isso aqui que vai acontecer com você, rapaz. Depois que você largar a mão de ser um mané aí que você não se converte, você vai lá levantar seus irmãos. Você vai apoiar seus irmãos. Não, estou disposto a morrer por ti, estou disposto. Você vai me negar hoje. Você toma vergonha na sua cara. Você está querendo enganar quem, rapaz? Hein, Pedro? Quem que você quer enganar? É isso que Jesus está falando para ele. É isso que o Senhor está falando para ele. Para o Pedro aqui. Será que o Senhor não está falando com a gente hoje aqui? Até quando a gente vai ficar enganando as pessoas que estão acima da gente? Que, provavelmente, aquele que é teu discipulador sabe quem você é. Não adianta fazer uma oração bonita se chega em casa, trata mal a esposa. Não adianta ser bacana aqui na igreja. Não adianta pagar de emocionado ou emocionada, que chora e que derrama e tal, mas está cheio de inveja dentro. O coração está endurecido. O Espírito Santo nem chega mais ali. E para a gente encerrar aqui, já chamo os meninos para cá. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Se você pensa que está de pé, a gente tem que cuidar para a gente não cair. Porque depois que a gente cair, a gente vai ser difícil para levantar. Mesmo aqui, mesmo na casa de Deus, hoje à noite, né, do Aviva Mais, você vai ser avivado hoje aqui. Mas entenda uma coisa: jamais nós vamos deixar de pregar o arrependimento aqui. Porque eu preciso olhar para dentro e dizer assim: Deus, aonde eu estou errando que eu não consigo enxergar? Aonde eu estou falhando contigo, com as minhas ovelhas, com a minha esposa, com meus filhos, aonde eu estou falhando? Fique de pé então na presença de Deus.